O dia tão esperado finalmente chegou. O salão de festas, uma construção antiga e elegante, parecia respirar a história de tempos passados, como se cada parede guardasse os ecos de risos e danças que ali aconteceram ao longo dos anos. O ambiente estava repleto de uma sensação de nostalgia, aguardando a chegada dos convidados com uma leveza que só o tempo pode proporcionar. Para Samuel e Helena, aquela noite era muito mais do que uma simples celebração. Era uma despedida simbólica, o último capítulo de uma era que os unira pela vida inteira. Eles estavam prestes a vivenciar o último tango de uma jornada que, embora marcada pelo desgaste do tempo, jamais perdeu o brilho dos sentimentos e das promessas feitas na juventude. Helena se observava no espelho com um sorriso melancólico. Ela não via ali apenas a mulher envelhecida que se refletia, mas a jovem apaixonada que, muitos anos atrás, sonhava com um futuro cheio de danças e risos. Lembrou-se de quando conheceu Samuel, no antigo salão de baile em Santa Clara, uma cidade do interior, onde os dois se cruzaram pela primeira vez em uma tarde dourada de verão. Não era apenas o reflexo da mulher madura diante dela que a emocionava, mas a memória dos sonhos, da juventude e da promessa de que o amor resistiria ao tempo. Com cada detalhe do vestido, Helena revivia aquele primeiro momento, a suavidade do toque de Samuel, o sorriso tímido que ela lhe dedicou, e a intensidade daquela primeira dança. Uma dança que, para eles, significava mais do que um simples movimento corporal. Era a confirmação de uma conexão profunda, uma promessa de que, mesmo com o passar dos anos, o amor entre os dois permaneceria forte. Eles se preparavam para o último baile, mas não com tristeza, e sim com a certeza de que estavam celebrando a vida que construíram. Samuel, de pé ao seu lado, olhou para ela e sorriu com os olhos, como se estivesse relembrando a mesma história que ela trazia à tona. Sabiam que a música seria o fio condutor dessa noite. Cada acorde era uma carta de amor escrita ao longo dos anos. Não precisavam de palavras, pois a dança já dizia tudo. De mãos dadas, e com os corações repletos de lembranças doces, eles estavam prontos para dançar pela última vez juntos. À medida que a música suave começava a fluir do antigo sistema de som, uma sensação de paz envolveu o ambiente. Samuel e Helena estavam prontos para dançar, mas antes de se dirigirem para a pista, a quietude os envolveu. Eles se olharam nos olhos, e, por um instante, o tempo pareceu parar. Não precisavam de palavras para se entender, pois a conexão entre eles era profunda demais para ser expressada apenas por sons. Helena sentiu a emoção tomar conta de seu peito, enquanto suas mãos trêmulas ajustavam delicadamente o colar de pérolas. Era como se cada detalhe fosse um lembrete dos anos vividos e das pequenas conquistas que os tornaram quem eram. O salão estava iluminado por candelabros dourados, que projetavam sombras suaves nas paredes, criando um cenário quase místico. Era como se o ambiente estivesse criando a atmosfera perfeita para o fechamento de um ciclo. Enquanto Samuel se ajeitava ao lado dela, lembrava-se do primeiro encontro deles no mesmo salão, ainda jovem, com sonhos e esperanças nas mãos. A música, que antes parecia algo distante, agora era o motor de suas lembranças, a batida ritmada que os acompanhou ao longo dos anos. A dança, embora já não fosse mais tão fácil como na juventude, era o idioma perfeito para expressar o que ainda sentiam um pelo outro. Cada movimento, cada giro, mesmo os mais lentos, refletiam uma intimidade que só o tempo poderia construir. A vida não havia sido fácil o tempo todo. Muitos desafios surgiram, e o próprio tempo fez questão de marcar seus corpos com sinais de que as décadas haviam passado. Mas, em cada olhar, ainda havia aquele brilho, a promessa de que o amor, por mais que se transformasse, jamais desapareceria. Helena e Samuel sabiam que, independentemente do que o futuro lhes reservasse, aquele momento era eterno, e seria lembrado como o símbolo do que viveram juntos. Eles haviam criado uma vida juntos, uma vida que foi cheia de surpresas, de altos e baixos, mas sempre regada pela paixão que nunca esmoreceu. Em seus corações, o amor continuava vibrante. Não era a juventude, nem a energia do corpo que importava, mas sim o laço invisível e firme que os unia. O salão, com seu piso de madeira batido pelo tempo, parecia celebrar com eles aquele último passo. Cada passo dado naquela pista era um testamento da história deles, dos sorrisos, das lágrimas e dos desafios superados.
Enquanto começavam a caminhar em direção à pista de dança, o salão de Santa Clara parecia se tornar ainda mais acolhedor, como se os estivesse abraçando em sua despedida. A suavidade da música, misturada à energia silenciosa do amor deles, fazia com que o mundo à sua volta desaparecesse. Não havia mais ninguém, só os dois e o som da melodia que os conectava ao que sempre haviam sido, parceiros na dança e na vida. Quando chegaram à pista de dança, tudo ao redor parecia desaparecer. Os rostos dos amigos e familiares, que antes estavam sorrindo e conversando, começaram a se diluir no fundo do salão. A música os envolveu como um manto, e, por um momento, Samuel e Helena estavam sozinhos, como se o tempo tivesse dado uma pausa, permitindo-lhes viver aquele instante de uma maneira única. Samuel tomou a mão de Helena com firmeza, guiando-a suavemente em direção ao centro da pista. A sala estava cheia de vida, mas para eles, nada mais importava além daquele abraço silencioso e da dança que os uniria pela última vez em público. Cada passo era dado com um toque de reverência, como se estivessem orando a história que haviam compartilhado. O cheiro do perfume de Helena ainda trazia à tona memórias do passado, e o toque de suas mãos, agora mais envelhecidas, ainda possuía a mesma leveza de quando eram jovens. Samuel a observava com carinho, percebendo que, apesar dos anos, a mulher à sua frente ainda era aquela que ele apaixonara no primeiro olhar, na primeira dança. Ele ainda via nela a jovem com a qual se perderá em promessas de um futuro juntos, longe de qualquer sombra de dúvida. A música tocava suavemente, e a pista de baile parecia se ajustar ao ritmo de seus corações. As luzes cintilantes, refletindo nas paredes de vidro, criavam um espetáculo de sombras que se dançavam ao ritmo das melodias. As pessoas ao redor observavam em silêncio, como se estivessem cientes de que aquele não era um simples momento festivo. Era uma despedida, mas também uma celebração de tudo o que havia sido vivido até ali. Para Samuel e Helena, não havia pressa. O tempo se desfez à medida que seus corpos se moviam de maneira harmônica, com passos cuidadosos, mas cheios de emoção. A dança não era mais apenas um ato de prazer físico, mas uma forma de comunicação profunda. As palavras, que em outros momentos seriam necessárias, estavam ausentes. Ali, eles falavam uma língua diferente, uma língua que só eles compreendiam. O salão, que sempre fora o local das suas maiores alegrias, se tornava agora o cenário para um dos últimos momentos de sua longa história. Embora seus corpos não tivessem mais a agilidade da juventude, seus corações ainda batiam no mesmo ritmo, e isso era o que importava. A memória de cada dança, de cada risada, estava presente em cada movimento. Cada giro, cada passo, era uma reafirmação do amor que havia crescido ao longo das décadas. À medida que a música fluía e os outros casais ao redor seguiam o ritmo, Samuel e Helena se tornavam o centro das atenções, mas não por orgulho ou vaidade. Era o poder do amor vivido, do compromisso inabalável, da cumplicidade que só o tempo pode construir. Eles não estavam ali para impressionar, mas para celebrar algo muito maior do que a dança, a história deles, a vida construída juntos e a certeza de que, embora o final se aproximasse, o que haviam vivido nunca se apagaria. A música continuava a tocar suavemente, e, apesar do peso dos anos, o corpo de Samuel ainda se movia com graça ao lado de Helena. Cada passo, cada leve giro, parecia uma reafirmação da promessa que haviam feito muitos anos antes, de se amar, apoiar e dançar juntos por toda a vida. Não importava que o tempo tivesse deixado marcas em seus corpos, o espírito deles ainda permanecia o mesmo. Os olhos de Helena estavam fixos nos dele, e a conexão era palpável. Eles não precisavam mais conversar para se entender. O que o outro pensava, o que o outro sentia, estava claro apenas através do toque das mãos e do ritmo da dança. A pista de dança, antes cheia de jovens vibrantes, agora parecia ter sido projetada apenas para eles. O restante do mundo havia desaparecido. Havia apenas eles dois, dançando ao som de uma melodia que tocava as cordas mais profundas de seus corações. Helena sorriu suavemente, e Samuel respondeu com um gesto de carinho. As memórias começaram a surgir, as imagens da juventude, das danças sob as estrelas, das promessas feitas à beira da vida, aquelas que foram reforçadas em cada movimento de dança. O salão de Santa Clara, com seus lustres antigos e piso de madeira gasto, testemunhou tanto de sua história.
Mas, naquele momento, o único palco que existia era aquele ao redor deles, onde a eternidade parecia se materializar a cada passo. Helena, com os olhos brilhando, percebeu que a cada passo dado naquela pista, ela estava resgatando não apenas o amor de Samuel, mas o seu próprio amor por si mesma. Ela havia vivido muito, e, apesar dos altos e baixos da vida, aquele momento era uma confirmação de que a felicidade não vinha da juventude ou da energia física, mas da paz de ter vivido plenamente, amando profundamente e sendo amada de volta. Os outros convidados, em seu silêncio reverente, observavam o que parecia ser um pequeno milagre. A dança de Samuel e Helena não era apenas um ato físico, mas uma expressão de um vínculo que transcende o tempo. As pessoas ao redor viam algo mais do que um simples baile. Eles estavam testemunhando a verdade do amor que não envelhece, do amor que, mesmo diante da passagem do tempo, permanece forte e vibrante. A música os envolvia como um abraço acolhedor. Cada acorde parecia ser uma memória compartilhada entre eles, uma recordação do que tinham vivido, do que tinham conquistado juntos. A suavidade dos acordes de piano e o suave som da orquestra se entrelaçavam com os batimentos do coração dos dois, criando uma melodia única, inimitável. Era como se o universo inteiro estivesse ali, celebrando junto com eles. Samuel e Helena estavam cada vez mais envolvidos na dança. Não havia pressa, não havia ansiedade. A música, embora em ritmo lento, os guiava com uma suavidade que parecia pedir para que se entregassem totalmente ao momento. E foi isso o que fizeram. Em cada giro, em cada olhar trocado, Samuel e Helena estavam renovando o compromisso que haviam feito de viver a vida ao máximo, amando um ao outro até o último dia. Enquanto a música continuava a preencher o ambiente com sua melodia suave, Samuel e Helena estavam imersos em uma experiência que transcendeu o tempo. O movimento de seus corpos na pista de dança não era apenas físico, mas espiritual. Cada passo, cada giro, parecia fortalecer o vínculo invisível que havia crescido entre eles ao longo das décadas. Helena, com os olhos fechados, sentia o ritmo da música como se fosse uma batida do próprio coração. Ela podia sentir cada acorde no fundo de sua alma, cada melodia que tocava suas emoções mais profundas. O salão estava repleto de gente, mas, naquele momento, ela só tinha olhos para Samuel. Ele era o único presente naquele instante eterno. A suavidade de sua pele, agora marcada pelos anos, parecia se encaixar perfeitamente à de Samuel, cujas mãos, embora mais envelhecidas, ainda demonstravam a firmeza e o carinho de sempre. O tempo, que poderia ter separado outras pessoas, nunca os afastou. Pelo contrário, cada ano juntos apenas fortaleceu o amor que compartilhavam, tornando-o mais profundo, mais resiliente. O olhar de Samuel, fixado em Helena, era cheio de gratidão e amor. Ele sabia que aquela dança não era apenas um último passo, mas a celebração de toda uma vida compartilhada. Eles não precisavam dizer nada, pois as palavras já haviam sido ditas ao longo dos anos. Cada sorriso, cada olhar trocado, e cada movimento na pista de dança era a mais pura expressão de um amor que nunca havia falhado. Helena, por sua vez, estava absorvendo o momento com uma sensação de paz absoluta. Ela se sentia grata pela vida que viveram juntos, pelas adversidades superadas e pelos sonhos que se tornaram realidade. O salão, com suas paredes antigas e o piso de madeira polido, parecia ser o cenário perfeito para esse último baile. Ali, ela revivia suas memórias, mas sem arrependimentos, apenas com um sorriso tranquilo no rosto. O clima no salão estava carregado de uma energia especial, como se todos os presentes estivessem acompanhando o ritmo do amor deles. Os filhos e netos observavam com olhos brilhantes, maravilhados com a cumplicidade e o carinho entre Samuel e Helena. Para eles, a dança não era apenas uma performance, mas uma lição de vida, uma lição de que o amor verdadeiro não depende do tempo, das circunstâncias ou da idade. Cada movimento na pista de dança era um reflexo da jornada deles. Cada giro e cada passo representavam os momentos difíceis que haviam enfrentado juntos e os muitos momentos de alegria que tinham compartilhado. O baile era a culminação de uma vida cheia de significados, onde o amor sempre foi a força que os uniu e os sustentou. Os filhos, em especial, observavam com orgulho, reconhecendo no olhar de seus pais a verdade de uma vida bem vivida.
Aquela dança, e o amor que ela representava, era algo que eles levariam consigo por toda a vida. E, embora soubessem que o tempo não para, sabiam também que o legado de seus pais permaneceria vivo em suas próprias vidas. A música começou a mudar de tom, mas, para Samuel e Helena, a sensação era a mesma, uma mistura de gratidão, felicidade e uma leve saudade que os envolvia. Cada acorde parecia marcar o final de uma etapa e o início de outra. Eles estavam prestes a dar o último passo, mas este não seria um adeus. Era, na verdade, uma afirmação de que o amor que compartilhavam nunca falharia. O salão estava mais quieto agora, como se todos soubessem que algo muito especial estava acontecendo. O ambiente ao redor, com seus candelabros dourados e os rostos sorridentes dos convidados, parecia mais distante, como se estivessem apenas assistindo a um espetáculo único, algo que eles próprios não podiam experimentar, mas que compreendiam com a alma. A dança de Samuel e Helena não era apenas uma demonstração de afeto, mas uma história contada através de gestos, de olhares, de pequenos toques de mão. Cada movimento que Samuel fazia ao guiar Helena pela pista parecia mais uma lembrança das dificuldades que superaram juntos. O caminho nem sempre foi fácil, mas eles estavam ali, mais fortes do que nunca, como uma prova viva de que o amor verdadeiro resiste ao tempo e às adversidades. A vida havia lhes dado muitos motivos para chorar, mas também muitos motivos para sorrir. E aquele último passo era a celebração de todos esses momentos. Enquanto dançavam, Helena podia sentir a leveza do seu coração, como se o tempo tivesse levado embora todas as preocupações e tristezas. Ela se sentia em paz, e sua mente estava clara, como se ela estivesse vivendo o momento mais importante de sua vida. Ao olhar para Samuel, ela sabia que, independentemente do que acontecesse dali em diante, aquele amor sempre seria seu refúgio. A dança, para eles, não era apenas um ato de celebrar o passado, mas de afirmar que o futuro também seria compartilhado, com a mesma intensidade. Samuel, com seu olhar fixo e cheio de carinho, sentia o mesmo. Ele sabia que a vida tinha lhe dado a melhor esposa que poderia ter pedido, e ele não precisava de mais nada. A juventude havia se ido, os filhos haviam crescido, e a vida continuava seu curso. Mas o amor entre ele e Helena era imbatível. Era como uma melodia que nunca parava de tocar, uma música sem fim. Mesmo quando a dança terminasse, o amor entre eles continuaria a se mover, como uma corrente invisível que os manteria juntos para sempre. A plateia, agora em silêncio, observava a beleza do momento. Cada pessoa ali sabia que estava diante de um amor raro, um amor que resistiu aos testes do tempo e da vida. E, embora eles fossem apenas duas pessoas no meio de uma grande festa, naquele instante, Samuel e Helena eram o centro do mundo. O amor que compartilhavam não precisava de aplausos ou de reconhecimento externo, ele se bastava. E, assim, enquanto o último acorde da música começava a tocar, Samuel e Helena se prepararam para o último passo. Não um passo de despedida, mas um passo de celebração. Eles estavam prontos para selar aquela noite com um gesto que dizia mais do que 1000 palavras poderiam expressar. O último acorde da música soou no salão, preenchendo o ambiente com uma suavidade que parecia ser a conclusão de uma longa jornada. Quando os pés de Samuel e Helena deram o último passo, o mundo ao seu redor desapareceu. Não havia mais nada, apenas a conexão profunda entre eles. O último passo não era um adeus, mas um marco, uma afirmação silenciosa de que tudo o que haviam vivido juntos havia sido, de fato, uma grande celebração da vida e do amor. Helena, com um olhar cheio de gratidão, viu os filhos e netos ao longe, observando com olhos emocionados. Ela sabia que não precisavam de palavras para entender o que significava aquele momento. Eles já haviam sido testemunhas de uma vida bem vivida, de uma história de amor que havia sido construído ao longo de décadas. Aquela dança, embora fosse a última no salão, não era o fim. Era a continuação de uma história que se perpetuaria nas gerações seguintes. Samuel, com uma leveza que apenas o tempo pode proporcionar, segurava as mãos de Helena com um carinho imensurável. Eles não precisavam mais de palavras, pois tudo o que precisavam dizer estava expresso naquele simples ato de se segurar, de continuar dançando, de seguir a melodia juntos. O tempo, que pode ser implacável para muitos, para eles havia sido uma bênção.
Era o tempo que havia permitido que os sonhos deles se realizassem, que os havia testado e que, por fim, os tornará mais fortes, mais unidos. Os aplausos começaram tímidos, mas logo se espalharam pelo salão, como se todos ali soubessem o que estavam presenciando, uma verdadeira história de amor que resistiu à prova do tempo. Aplaudiam não apenas o final de uma dança, mas a celebração de uma vida juntos. Aplaudiam o amor que jamais se deixou consumir pelas dificuldades da vida. Helena, com os olhos brilhando e o coração leve, sentiu uma onda de emoção. Não era tristeza o que sentia, mas sim uma imensa gratidão por tudo o que haviam conquistado juntos. Ela sabia que não existiam finais tristes quando se tinha vivido uma vida cheia de significado. Ali, no último passo, ela não estava dizendo adeus à juventude, mas apenas agradecendo por ter vivido tudo o que viverá, ao lado de Samuel. Eles se abraçaram, e naquele abraço, não havia apenas o peso de tantos anos, mas a leveza de um amor eterno. O último abraço, o último passo de dança, era um reflexo de tudo o que haviam sido e de tudo o que ainda seriam. O amor não desapareceria ali. Não importava quantos anos passassem, não importava onde a vida os levasse. O amor deles era imortal, e isso era tudo o que importava. A música finalmente parou, mas o som de seus corações batendo juntos ainda ecoava. O salão estava em silêncio, e, por um momento, o mundo pareceu ter parado para prestar homenagem a esse amor inquebrantável. Mas, embora a música tivesse acabado, o amor de Samuel e Helena nunca deixaria de dançar. Ele viveria para sempre, nas memórias, nas histórias contadas, e nas gerações futuras que aprenderiam com o exemplo de amor verdadeiro que os dois haviam deixado. Enquanto o salão se aquietava, Samuel e Helena se retiraram para um canto tranquilo, onde puderam finalmente respirar livremente, longe dos olhares curiosos e das palmas que ecoavam pela sala. Eles estavam juntos, mas o que realmente importava naquele momento era a conexão silenciosa entre eles. Estavam, finalmente, sozinhos, mas não solitários. Ao contrário, sentiam-se mais próximos do que nunca, mais conectados do que em qualquer outro momento da noite. Helena recostou a cabeça no ombro de Samuel, e ele, com um gesto carinhoso, a abraçou ainda mais forte. As palavras estavam demais, agora. O que precisavam dizer, o que precisavam sentir, estava ali, entrelaçado nos corações. Aqueles breves minutos de solidão eram apenas o reflexo do que haviam criado durante toda a vida. Um relacionamento sólido, construído dia após dia, com respeito, carinho e dedicação. Algo que não precisava de mais do que uma troca de olhares para ser entendido. Ela olhou para ele e, sem uma palavra, tocou delicadamente o rosto dele. Os traços que, na juventude, eram definidos e vigorosos, agora estavam suavizados pelos anos, mas o olhar ainda carregava a mesma profundidade e carinho. Samuel sentiu a suavidade de sua mão e sorriu, sabendo que, com o tempo, não só os corpos se modificam, mas o amor também se transforma e se fortalece, se tornando mais precioso com a passagem dos anos. À distância, seus filhos e netos ainda estavam observando, mas já sem a ansiedade do primeiro momento. Eles sabiam que o verdadeiro espetáculo não acontecia na pista de dança, mas naquele gesto simples de um casal que, após décadas juntos, ainda era capaz de demonstrar um amor profundo. Os olhos dos filhos estavam marejados, mas em seus corações, uma sensação de paz se instalava. Eles sabiam que haviam testemunhado algo raro e precioso, e que o legado de amor dos pais e avós permaneceria para sempre. Helena e Samuel, em seu canto tranquilo, sentiam o peso da vida se dissipar. Não mais os desafios que enfrentaram ao longo dos anos, não mais os obstáculos que precisaram superar. Aquele momento, o último passo, era a afirmação de que, ao final de uma vida bem vivida, o amor sempre prevalece. Os anos podiam ter deixado marcas físicas, mas o amor entre eles só crescia e se aprofundava. Não havia nada mais que pudesse impedir. Eles tinham tudo o que precisavam, naquele abraço silencioso. Não havia pressa para ir embora. Eles sabiam que, com a despedida da noite, se encerrava um ciclo, mas ao mesmo tempo, um novo começo surgia diante deles. O futuro não era mais sobre promessas feitas, mas sobre memórias criadas, e elas iriam continuar a guiá-los, onde quer que estivessem. À medida que os minutos passavam,
o ritmo da noite se suavizava e o salão de baile começava a se esvaziar. As luzes, que antes iluminavam com brilho intenso, agora eram mais suaves, como se refletissem o encerramento de um ciclo. Samuel e Helena, depois de tanto dançar, ainda se mantinham próximos, seus corpos já mais tranquilos, mas o olhar ainda ardente de carinho um pelo outro. Vamos dar um último olhar ao nosso lugar, disse Samuel com uma voz suave, quase como se estivesse sussurrando um segredo. Helena concordou com um sorriso, e juntos caminharam pela pista de dança, que agora estava quase vazia. Cada passo deles no chão de madeira ressoava com o eco de todas as histórias que haviam vivido ali, cada movimento sendo uma memória em si mesma. O salão, que já foi testemunha das primeiras danças apaixonadas e das inúmeras celebrações de suas vidas, agora parecia em silêncio, com uma sensação de despedida que, no entanto, não estava carregada de tristeza, mas sim de aceitação. Não era o fim, mas a conclusão de uma fase, como se o próprio salão estivesse entendendo que, de alguma forma, aquele amor sempre continuaria a viver ali, nas paredes que guardaram risos, lágrimas e promessas. Helena parou por um momento e olhou para o grande espelho que adornava uma das paredes. Ela viu o reflexo de ambos, envelhecidos, mas ainda tão unidos como no primeiro dia. Ela riu suavemente, com os olhos brilhando, e Samuel, ao vê-la sorrir, não pôde deixar de sentir um aperto de emoção no peito. O que viam no espelho não era apenas a aparência física, mas a força da história que haviam construído, a beleza do que ainda compartilhavam. Lembra quando dançamos pela primeira vez aqui? Helena perguntou, sua voz suave e cheia de nostalgia. Samuel assentiu, com um sorriso que refletia a mesma alegria de tantos anos atrás. E o quanto era diferente, mas, ao mesmo tempo, igual. Cada vez que dançamos, parecia que o tempo parava, mas o amor nunca parou de crescer, respondeu ele, seus olhos fixos nos dela. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons suaves da noite. O salão, agora vazio, parecia entender que aquele seria o último momento deles ali, mas, ao mesmo tempo, estava em paz. Eles haviam cumprido sua jornada, haviam dançado até o último acorde, e o que restava era a sensação de plenitude, de missão cumprida. Não havia mais nada a provar, apenas o amor que sempre seria o centro de suas vidas. O que começou como uma dança há tantos anos, havia se transformado em uma história que se entrelaçou com cada aspecto de suas vidas. O amor deles não tinha fim. Eles sabiam que, mesmo quando a música cessasse, a dança continuaria. Não nas pernas ou nos corpos, mas nas memórias, nas histórias contadas aos filhos e netos, e em cada sorriso que, ainda que em silêncio, ecoava o que viveram juntos. O relógio marcava as últimas horas da noite, e o salão de baile, que antes estava repleto de risos e passos animados, agora parecia em paz. Samuel e Helena, de mãos dadas, caminharam lentamente em direção à saída, como se cada passo fosse uma despedida definitiva, mas ao mesmo tempo uma reafirmação do que havia sido vivido. Não precisavam mais de palavras, porque tudo o que precisava ser dito estava nas entrelinhas do que haviam compartilhado. Ao atravessarem a porta, uma brisa suave da noite os envolveu, trazendo consigo o frescor de um novo começo. Eles estavam fora do salão, mas não fora do amor que haviam construído ao longo de toda uma vida. O mundo lá fora continuava, mas para eles, naquele instante, o tempo não significava nada. Eles já haviam vivido o suficiente para entender que o amor verdadeiro transcende todas as barreiras, todas as limitações físicas e temporais. Sentaram-se no banco do jardim em frente ao salão, observando as estrelas que ainda brilhavam no céu noturno. Os filhos e netos haviam se despedido mais cedo, e agora o casal estava sozinho, em seu pequeno refúgio de paz. O silêncio entre eles não era desconfortável. Ao contrário, era um silêncio cheio de significado, onde cada um pensava na jornada que haviam trilhado e no futuro que ainda teriam pela frente. Helena, com a cabeça apoiada no ombro de Samuel, suspirou suavemente. Eu nunca imaginei que poderíamos chegar tão longe juntos, disse ela, sua voz tranquila, mas cheia de emoção. Samuel, com um sorriso gentil, beijou a testa dela, como sempre fazia nos momentos mais ternos. Eu também não, respondeu ele. Mas sabia que, se fosse com você, qualquer caminho seria o certo. O silêncio novamente os envolveu, mas dessa vez era um silêncio repleto de gratidão.
O mundo à sua volta parecia ter diminuído, e o que importava agora era a certeza de que o amor que haviam vivido era imortal. Não precisavam mais de festas ou de celebrações grandiosas. O que importava, no fim, era o amor silencioso, firme e constante que sempre existiria entre eles, não importa onde estivessem. Estamos prontos para o próximo capítulo, disse Helena, com um sorriso sereno. Samuel olhou para ela, e seu coração se aqueceu ao perceber que, mesmo com o final de um ciclo, havia ainda tanto por viver, tanto por amar. O amor deles não tinha fim, e esse entendimento os preenchia com uma paz inexplicável. Eles ficaram ali, observando o céu, sentindo a presença um do outro, gratos por tudo o que haviam vivido e prontos para o que viesse a seguir. O último baile tinha terminado, mas a dança da vida continuaria, porque o amor entre Samuel e Helena nunca pararia de se mover, nunca pararia de crescer. E, assim, enquanto a noite caía e a última estrela cintilava no céu, eles estavam em paz, sabendo que a verdadeira dança do amor nunca termina. Ela apenas muda de ritmo, mas nunca se apaga. O relógio marcava as últimas horas da noite, e o salão de baile, que antes estava repleto de risos e passos animados, agora parecia em paz. Samuel e Helena, de mãos dadas, caminharam lentamente em direção à saída, como se cada passo fosse uma despedida definitiva, mas ao mesmo tempo uma reafirmação do que havia sido vivido. Não precisavam mais de palavras, porque tudo o que precisava ser dito estava nas entrelinhas do que haviam compartilhado. Ao atravessarem a porta, uma brisa suave da noite os envolveu, trazendo consigo o frescor de um novo começo. Eles estavam fora do salão, mas não fora do amor que haviam construído ao longo de toda uma vida. O mundo lá fora continuava, mas para eles, naquele instante, o tempo não significava nada. Eles já haviam vivido o suficiente para entender que o amor verdadeiro transcende todas as barreiras, todas as limitações físicas e temporais. Sentaram-se no banco do jardim em frente ao salão, observando as estrelas que ainda brilhavam no céu noturno. Os filhos e netos haviam se despedido mais cedo, e agora o casal estava sozinho, em seu pequeno refúgio de paz. O silêncio entre eles não era desconfortável. Ao contrário, era um silêncio cheio de significado, onde cada um pensava na jornada que haviam trilhado e no futuro que ainda teriam pela frente. Helena, com a cabeça apoiada no ombro de Samuel, suspirou suavemente. Eu nunca imaginei que poderíamos chegar tão longe juntos, disse ela, sua voz tranquila, mas cheia de emoção. Samuel, com um sorriso gentil, beijou a testa dela, como sempre fazia nos momentos mais ternos. Eu também não, respondeu ele. Mas sabia que, se fosse com você, qualquer caminho seria o certo. O silêncio novamente os envolveu, mas dessa vez era um silêncio repleto de gratidão. O mundo à sua volta parecia ter diminuído, e o que importava agora era a certeza de que o amor que haviam vivido era imortal. Não precisavam mais de festas ou de celebrações grandiosas. O que importava, no fim, era o amor silencioso, firme e constante que sempre existiria entre eles, não importa onde estivessem. Estamos prontos para o próximo capítulo, disse Helena, com um sorriso sereno. Samuel olhou para ela, e seu coração se aqueceu ao perceber que, mesmo com o final de um ciclo, havia ainda tanto por viver, tanto por amar. O amor deles não tinha fim, e esse entendimento os preenchia com uma paz inexplicável. Eles ficaram ali, observando o céu, sentindo a presença um do outro, gratos por tudo o que haviam vivido e prontos para o que viesse a seguir. O último baile tinha terminado, mas a dança da vida continuaria, porque o amor entre Samuel e Helena nunca pararia de se mover, nunca pararia de crescer. E, assim, enquanto a noite caía e a última estrela cintilava no céu, eles estavam em paz, sabendo que a verdadeira dança do amor nunca termina. Ela apenas muda de ritmo, mas nunca se apaga. Se você também acredita que o amor verdadeiro é eterno, inscreva-se no nosso canal para mais histórias emocionantes como essa. Não se esqueça de ativar as notificações e compartilhar com quem você ama. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o que o amor significa para você.